Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí com a nossa saga de segurança do trabalho. Hoje falaremos aí sobre precauções, certo? Falaremos um pouquinho de segurança e medidas aí durante os cuidados, certo? Então a primeira delas aí, a primeira precaução que falaremos são as precauções padrão. Elas representam, na verdade, um conjunto de medidas que devem ser aplicadas durante o atendimento de todos os pacientes hospitalizados, independente do estado presumível da infecção ou da manipulação de equipamentos, artigos contaminados sob suspeita de contaminação. Então, independente de qualquer diagnóstico, fechado ou não, suspeita, são um conjunto de precauções. Né? A mais famosa delas, da precaução padrão, é a lavagem das mãos. Então, qualquer paciente, independente do diagnóstico, que houver risco de contato com sangue, eu vou utilizar luvas, avental, máscara e óculos, certo? Então, o nome disso é precaução padrão, tá? Matéria de prova. Então, nós sabemos que a precaução padrão é um conjunto de cuidados, é um conjunto de medidas, né, que nós tomamos aí. Agora nós falaremos dos EPIs, que também fazem parte das precauções, tá? E aí a gente vai especificar cada um deles de acordo com o diagnóstico e o cuidado a ser realizado, certo? Então, os EPIs são os dispositivos de uso individual. São utilizados pelo trabalhador destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do profissional. Esses materiais são de uso obrigatório para evitar que os profissionais e os pacientes fiquem expostos durante os atendimentos do dia a dia, como consultas, coletas de materiais biológicos ou mesmo procedimentos cirúrgicos em que há um risco de contaminação maior ainda. Tá? Então, os equipamentos de proteção individual vão proteger o paciente e fazer com que, junto com as precauções padrão aí, a gente consiga oferecer para o paciente um procedimento com segurança, um procedimento que nós chamamos muitas vezes asséptico, no caso de uma passagem de sonda vesical, né? E nós também conseguimos nos proteger contra uma exposição aí de um material biológico, né? Dos riscos biológicos. Então nós estudamos isso nas aulas anteriores, o que são riscos biológicos. Então os EPIs, eles irão atuar aí como uma barreira para nos proteger. Então, os mais utilizados, as luvas, que, atenção pessoal, elas devem ser utilizadas e trocadas a cada procedimento. Então é a cada procedimento, não é a cada paciente. Então quando for dar banho, vai utilizar uma luva. No entanto, após, né, o banho de leito, por exemplo, eu vou realizar a troca de um curativo, eu vou lavar as mãos e vou substituir as minhas luvas, né? Então, a cada procedimento, realizar a troca e a lavagem das mãos aí, para que a luva não seja também um material de contaminação para o paciente. A máscara cirúrgica. Bom, eu não imaginava que eu ia viver para ver as pessoas andando de máscara cirúrgica na rua, certo? Sabe os dias que a gente via, né? Os pacientes que faziam transplante ou pacientes com cirurgia na cavidade oral e utilizavam as máscaras, né, aqui no Brasil nas ruas, porque em outros países como na China, né, no Japão, as pessoas já utilizavam as máscaras cirúrgicas. Né? Então ela é indicada para a realização de procedimentos gerais, né, onde há um risco, né, de contato com pacientes infectados por doenças contaminantes. Lembrando, doenças contaminantes aqui por gotículas, né? Então, as gotículas são uma tarefa aí, até eu vou passar no final, né, da aula. Vocês vão fazer uma pesquisa aí da diferença entre gotículas e aerossóis, para entenderem bem a utilização da máscara cirúrgica. Tá? Então é um EPI que ele deve ser descartado imediatamente após a utilização, principalmente se o paciente ele tiver uma infecção respiratória aí já confirmada, certo? Bom,
Essa aqui é a máscara N95 ou a PFF2, né, a famosa bico de pato. Ela é usada por isolamento por aerossóis. Ih, professor, qual a diferença, né? Pois é, essa vai ser a tarefa de vocês. Estudar a diferença entre gotículas e aerossóis, né? Quando eu vou, né, usar essa máscara e quando eu vou usar a de procedimento, certo? Então os aerossóis aí, essa máscara ela pode ser reutilizada até pela questão do custo, é uma máscara de alto custo. No entanto, ela deve ser utilizada nos casos onde ela esteja íntegra. Ela não pode estar molhada, rasgada, com sujeira, sujidade aparente, tá? E ela é único, uso, né, único, não pode ser compartilhada. Parece meio óbvio isso, mas é importante salientar isso porque tem, né, eu já vi casos de profissionais que compartilhavam a mesma máscara aí. Pois é, gente, então se não tiver, você, aliás, você tem direito ao EPI, o hospital fornece esse EPI, a N95. Caso não haja aí a disposição, você pode entrar em contato com o COFEM ou COREM aí da sua cidade, né, fazendo uma denúncia, porque isso não pode. Você pode se recusar conforme aí o manual de conduta do COREM. Então, óculos de proteção. Ah, mas eu já uso óculos e eu não preciso desse. Precisa sim. Os óculos de grau, eles não protegem como os óculos de proteção, tá? Contra respingos, secreções. Então, coloca esse por cima. E sim, serve. Se não servir esse, tem um outro modelo que eu uso muito e que ele protege mais ainda e quem usa óculos pode utilizar por cima. Ah, mas atrapalha? É uma questão de costume, né? Você utiliza, com o passar do tempo aí você vai se acostumando com a utilização dele, certo? Então toda vez que for aspirar o paciente, for trocar fralda, for fazer uma higiene íntima, né? Coletar exames laboratoriais, a utilização do óculos, máscara, luva e jaleco, tá bom? Então aqui, ó, os aventais, né? Então nós temos aqui dois tipos de aventais. Esse azulzinho aí, ele pode ser utilizado em isolamentos. Tanto isolamentos respiratórios, que acabam sendo de contato também, né? Quando vocês forem fazer um procedimento em um paciente que tem lá uma bactéria a ser investigada. Então esse avental é descartável, o azulzinho, tá? E no final do plantão você vai descartá-lo aí. Esse aí do lado é um impermeável. Esse você vai utilizar quando for no expurgo fazer a limpeza ou desprezar algum tipo de substância aí oriunda do paciente que você terminou de fazer algum procedimento para você proteger seu uniforme, certo? Então os dois devem ser disponibilizados aí, principalmente nos setores de UTI, terapia intensiva, certo? Então é isso, pessoal. Sobre os EPIs, sobre os cuidados gerais aí, a precaução padrão, tá? A precaução padrão, então, acho que ficou claro. Caso vocês tenham dúvida, me mandem, tá? Mas a precaução padrão vai ser todo aquele cuidado independente do diagnóstico do paciente, certo? Os EPIs são os equipamentos que você vai utilizar para se proteger, são de proteção individual e não devem ser compartilhados, beleza? E falaremos hoje sobre isolamento hospitalar. Então aqui tem um leito, né? E o isolamento nada mais é que são as medidas, né, aplicadas para a prevenção de transmissão de agentes infecciosos através de contato direto ou indireto com o paciente no ambiente hospitalar. Então aqui nós estamos vivendo, né, no meio de uma pandemia, estamos tendo essas aulas aí, e nós sabemos que a Covid-19, ela se propaga aí nas gotículas, por isso nós utilizamos aí a máscara cirúrgica ou a máscara de pano. Então são as gotículas grandes, né? Pesquisa de hoje, né? A diferença dos aerossóis e da gotícula, né?
Mas por que o paciente às vezes está na UTI e eu vou aspirar esse paciente e eu preciso usar N95? Então, na pesquisa de vocês, deem uma estudada, tentem descobrir o porquê disso, tá? Então, quando eu vou isolar um paciente? Bom, quando eu estiver com uma doença infecto-contagiosa, né, seja ela por contato, quando eu encosto, né, ao toque no paciente, ou seja respiratório. Então, além dele ficar num quarto separadamente, nós teremos que utilizar aí os EPIs para adentrar aí nesse ambiente no mesmo que o dele. Lembrando que o quarto é um quarto individual com uma pressão negativa, ou seja, com um sistema de sucção de ar e filtragem individual, porque não adianta colocar ele num quarto separado e deixá-lo aí com um sistema de ar condicionado, que vai propagar para todo o hospital aquele vírus ou bactéria ali, certo? Então eu vou ter um quarto que, se possível, com uma antessala, né, para diminuir essa pressão e você poder se paramentar nessa antessala. Mas se não tiver, se já tiver a pressão negativa, tiver fechadinho, já está de bom tamanho aí. Lembrando que os isolamentos servem para que o paciente não transmita, né, para os outros pacientes e para os profissionais. Então o paciente ele vai ter uma visita restrita, certo? Então talvez fique alguns acompanhantes no quarto, mas eles não podem ficar perambulando pelo hospital. Eles terão que se alimentar no quarto com o paciente, certo? Outra coisa, o isolamento nem sempre, né, é um isolamento para que ele não transmita infecções, bactérias ou vírus. O isolamento pode ser para proteger esse paciente. Mas quando proteger esse paciente? Quando o paciente estiver imunodeprimido. E quando ele é imunodeprimido? Quando ele fica imunodeprimido? Quando, propositalmente, nós vamos enxertar, fazer um transplante de órgão ou de medula e é necessário que as células de defesa elas sejam sensibilizadas, aliás, dessensibilizadas, para que eles não reajam contra aquele novo órgão, contra aquela medula. Então, o paciente ele fica em isolamento, mas na verdade é para proteger o paciente, para que as pessoas ao adentrarem ali coloquem os EPIs obrigatoriamente e não transmitam qualquer vírus, que pode ser letal, qualquer tipo de infecção bacteriana ou viral para aquele paciente que está imunodeprimido. Então, o isolamento pode ser, tomem nota, respiratório, por gotículas ou aerossóis, que vocês vão pesquisar o porquê disso. Segundo, pode ser por contato físico, secreção, tá bom? Fluidos corpóreos. Ou ele pode ser também um isolamento reverso, quando a proteção do paciente, né, a intenção do isolamento é a proteção do paciente. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Espero que vocês façam a atividade e anexem lá na anotação do aluno, tá? E é isso aí. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.